Eu não tenho dúvida que a maior parte das pessoas do mundo não fazem ideia da importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você sabia que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo não é um túmulo, e sim um útero? Quando Jesus Cristo foi gerado como um grande milagre e nos proporcionando a capacidade de gerar outros milagres. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre a cruz de Jesus Cristo, que não é um túmulo, e sim um útero que nos proporciona a gerar milagres. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A cruz do Calvário não é um túmulo. A cruz do Calvário é um útero. Quando Jesus Cristo gerou a salvação da humanidade, e ali na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo também gerou o seu chamado. Existem muitas coisas que você tem passado na sua vida que estão servindo para que você gere o seu chamado, para que você gere o milagre que Deus tem sobre a sua vida. Vai lá comigo em João capítulo 16. João capítulo 16, vamos ler dos versículos 21 ao 23, que diz assim: A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido um menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos gerei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Então aqui, Jesus Cristo está falando sobre o martírio que ele sofreria. E muitos naquela época ficaram tristes porque Jesus estava indo para a cruz do Calvário. Mas como eu mesmo falei no início desse vídeo, e a partir deste relato de Jesus, a cruz do Calvário serviu para que o nosso Senhor Jesus Cristo gerasse o milagre da salvação. Então, o que nós vemos aqui é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele gerou o milagre da salvação na cruz do Calvário, mas ele também gerou o nosso chamado na cruz do Calvário. Graças ao sacrifício da cruz do Calvário, nós temos a capacidade de gerar o nosso chamado, nós temos a capacidade de gerar milagres. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, no versículo 18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus Cristo como o cabeça da igreja, tudo aquilo que Jesus Cristo recebeu, toda a unção, toda a capacitação para gerar milagres, como ele é o primogênito, ele abriu o caminho para que nós fôssemos portadores de milagres. É muito interessante você ver esse texto dizendo que ele é o primogênito, como se nós espiritualmente fôssemos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E as mulheres que tiveram filhos vão saber relatar isso melhor, muito melhor do que eu, porque também dizem os estudiosos que todas as mulheres que têm muitos filhos relatam que o primogênito, o primeiro filho que sai do seu ventre, é o nascimento mais doloroso. O filho primogênito, o filho que abre a madre, é o filho que causa maior sofrimento para o ventre de sua mãe. Então, Jesus Cristo, como o primogênito, ele fez o trabalho mais difícil. E ele, com sacrifício na cruz do Calvário, ele, como primogênito de Deus, ele fez o trabalho mais difícil. E assim como Deus deu a Jesus Cristo a autoridade de gerar milagres, Jesus Cristo nos concede essa capacidade de gerar milagres e de gerar o nosso chamado. Olha só, Romanos capítulo 8, dos versículos 22 a 25. E aqui, queridos, nós encontramos algo muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. E através do Espírito Santo, nós recebemos essa capacitação para gerar milagres. Versículo 22 diz assim: Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
Você já parou para pensar nas angústias, nas aflições que você já passou ou que você já tem passado ou que você tem passado agora? Todas essas aflições, essas situações vão contribuir para que Deus gere em você o seu chamado, para que Deus gere em você um milagre. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos gemendo nessa vida, nós estamos gemendo nesse corpo mortal, para que Deus gere em nós o milagre. E nós vamos gemer, nós vamos sofrer aflições até o momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estará redimindo os nossos corpos. Então, meus amados, todas as situações que você tem passado, se você realmente é um cristão sincero, todas as situações que você tem passado, enfermidades, situações na família, situações em seu ministério, saiba que são gemidos que vão contribuir para que o Espírito Santo gere em você o seu chamado ou o seu milagre. Olha o versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Sabe aquelas situações que você tem passado e você não consegue ver, enxergar o porquê que você está passando por aquilo? O que Deus quer de você é que você confie nele. Está doendo? Está machucando? Está difícil? Saiba que Deus está gerando em você um milagre. Deus quer que você tenha esperança mesmo se você não estiver vendo o que Deus está fazendo. Mesmo se você não estiver vendo a cura. Mesmo se você não estiver vendo o seu chamado. Saiba que Deus quer que você tenha esperança. E olha o versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O Espírito, ele gera em nós esse milagre. O Espírito Santo está dentro de nós, gerando este milagre. Eu não ia ler, mas continua comigo aí, Romanos capítulo 8, no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Consegue perceber aqui o Espírito Santo em nosso interior gemendo conosco para que geremos esse milagre? Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as situações que você tem passado vão cooperar para o seu bem, vão cooperar para o seu chamado. Se isso que você está passando tem doído, saiba que essa é uma oportunidade de Deus gerar o seu milagre. Essa pode ser a situação que Deus tem usado para gerar o seu chamado. O Espírito Santo trabalha em nossos corpos, trabalha em nosso interior para que sejamos portadores de milagres. Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário o seu chamado. A cruz do Calvário não é um túmulo. A cruz do Calvário é um útero. E graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ganhamos a capacidade, nós fomos capacitados a sermos geradores de milagres. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.